A gente pode dizer que a gente teve uma semana um pouquinho melhor em relação aos conflitos, mas tendendo a uma conciliação, Guto? A gente pode dizer que foi uma semana um pouco mais calma, realmente, né? A gente fala um pouco das situações ali, como o Bolsonaro vem tentando controlar, vão tentando controlar com ele, né? Mas na nossa avaliação, na semana passada ele fez um bom discurso, um bom pronunciamento no início da semana, na terça-feira da semana passada, mas logo na quinta-feira seguinte, em uma entrevista na própria Jovem Pan Nacional, ele novamente voltou a atacar governadores, atacar diretamente o ministro da Saúde, e parece que ruiu novamente aquela ideia de se construir pontes, né? Ontem ele fez novamente um discurso lido, né? Uma coisa que fica mais fácil para ele até se controlar, quando ele não tem um entrevistador fazendo algo, perguntando alguma coisa para ele, fica mais tranquilo, mas a gente não sabe como é que vai ser a partir de agora, né, Carla, nesses próximos dias aí, o desenrolar desse discurso de ontem à noite, e como é que vai ser o desenrolar da própria doença em todo o nosso país, né? Então a gente tem que aguardar um pouco, né, e analisar esse lado político do como vai acontecer. Algumas situações que eu acho que são interessantes para a gente ponderar a partir de agora, né? E eu fiz uma avaliação com algumas pessoas sobre a questão do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e a posição dele atual nesse quadro, nesse jogo político que nós estamos vivendo, né? A gente não pode imaginar que não existe esse jogo político por trás da questão da pandemia, porque logicamente que existe, sempre a política está envolvida em todos esses assuntos. E eu faço um paralelo com o ano de 1993, há 27 anos atrás, que pouca gente lembra, né? Em 1993, a gente tinha um cenário no Brasil de hiperinflação, uma situação de pós-impeachment, né? O Collor tinha sido derrubado em dezembro tinha sido tirado do posto em dezembro de 92, o Itamar Franco estava ali cambaleando como presidente, e ele chama um senador de São Paulo, já com uma dificuldade para 94, que seria anos de eleição, ele não teria nenhuma chance de ser candidato a senador, teria pouca chance de se eleger deputado federal em 1994, que é o senhor Fernando Henrique Cardoso. Ele coloca o Fernando Henrique Cardoso no governo para ser o pai do Plano Real, e uma eleição de 94 para presidente que se desenhava tranquila para o Lula, né? O Lula tinha nas pesquisas de 93 65% dos votos. Em pouco mais de um ano, todo o cenário político naquela época mudou, e a gente sabe a história. O Fernando Henrique ganhou a eleição no primeiro turno, deu um banho em todo mundo, se reelegeu em 98 e mudou a história do Brasil. Então a gente faz agora um paralelo, voltando a 2020, já pensando em 2022, o Fernando Henrique de hoje, sem dúvida nenhuma, é o Luiz Henrique Mandetta. Não existe nenhuma dúvida disso, né? Então o Bolsonaro sabe disso, já leu, já tem essa leitura, e começa também os outros atores políticos a ter essa mesma leitura, né? A gente brinca, ontem eu, em um grupo da minha família, falei uma coisa, né? A gente que corre uma maratona, gosta de corrida, isso é uma prova de 42 quilômetros, né? A gente correu aí pouquinho, no máximo 10 quilômetros, e nesse momento o Mandetta está disparado na frente. Ele é um verdadeiro coelho, a gente chama nas provas de longa distância, está correndo, está lá na frente. O Dória, o Witzel estão um pouco lá para trás, que também são possíveis candidatos. E neste momento o Bolsonaro está lá para trás, realmente largou mal, ou ele está se segurando ou não está se sentindo bem nessa prova longa. Inclusive, porém, com pesquisas demonstrando, né, esses números nesse momento. Porém, uma maratona é uma prova longa, uma prova que demanda tempo, preparação e estratégia. Então a gente não pode avaliar hoje, né, o que vai acontecer em 2022, mas já começa a ser um cenário desenhado, né, que algumas pessoas, na minha avaliação, perdem muito com o que está acontecendo, né? Alguns possíveis candidatos, como Ciro Gomes, como Luciano Huck, que se afastaram, estão fora desse debate político hoje, que está movimentando não só o Brasil, mas o mundo, acabam se tornando meros coadjuvantes. Então, existe uma questão hoje que
existia um vácuo político de uma situação, eu não quero Bolsonaro, eu não quero Lula, você não tinha ninguém. A partir de agora você começa a vislumbrar um Mandetta, né? Que ninguém nem sabia quem era direito, era um ex-deputado federal do Mato Grosso do Sul, que pelo que falam, não quis ser candidato em 2018 porque tinha medo de não se eleger deputado federal. E hoje é muito despontando o provável, nome nacional. exatamente, aí, né? Se a gente fizesse uma pesquisa hoje para presidente, é provável que ele estaria em primeiro lugar. Então, é um momento de crise que esses nomes despontam, né, Guto? Porque na década de 90, início da década de 90, a questão era a economia. O grande problema do brasileiro, as pessoas estavam realmente ansiosas por uma mudança em relação à economia. Ao mesmo tempo, Carla, como é interessante essa parte política, né? A gente volta aí, vai um pouco menos, há 11 anos atrás, quando a gente teve a crise de 2008, né? A crise americana dos bancos. Em 2009, assim, entre aspas, aquela marolinha, o que a gente tem a gripezinha agora, a gente tinha marolinha, né? Quer dizer, os atores fazem as suas frases de efeito do mesmo jeito, né? Mas aquela marolinha, que em 2009 a gente teve um crescimento próximo de zero, em 2010, no ano seguinte àquela marolinha, o governo federal, o Brasil cresceu 7,5%. Quer dizer, isso fez com que o Lula conseguisse eleger a Dilma, né? Em grande parte pelos 7,5% que conseguiu em 2010. Então, achar também que a gente vai passar por 2020, o que acontecerá em 2021 na política e principalmente na economia? Vai haver um reaquecimento, e se houver um reaquecimento de uma demanda reprimida, do jeito que está acontecendo, isso é provável que também ajude o governo federal, no caso o Jair Bolsonaro. Então, assim, é muito precoce, é muito cedo, mas as coisas vão acontecendo diariamente, semanalmente, a gente tem que ir acompanhando. Jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo.